Então, galerinha, nós já estudamos, né, como é que a gente faz para analisar uma oração subordinada adverbial. E agora nós vamos ver a forma reduzida delas, né? Na substantiva também tem a forma reduzida e nas adverbiais também tem, certo? Então, as orações subordinadas adverbiais reduzidas, a única coisa, elas vão vir, né, na forma nominal do verbo. E a forma nominal do verbo, como vocês já estudaram também no sétimo ano e nos outros anos que antecedem o nono ano, então a forma nominal do verbo é o gerúndio, o particípio e o infinitivo. O gerúndio é quando tem a terminação ando, endo e indo, certo? Falando, comendo, sorrindo, escrevendo, pulando, correndo, gritando, enrolando, então fazendo. Então, todos esses verbos que eu acabei de citar para vocês agora são os verbos na forma do gerúndio, forma nominal do verbo, ele estando no gerúndio, certo? E também temos a forma nominal do verbo no particípio, que é terminado em ado e indo, né? Participado, concluído, calado, falado, né? Tudo isso está no particípio, certo? E as reduzidas no infinitivo é quando o verbo está terminado em ar, e ir. Eu também fiz um slide para vocês, vou colocar aqui para vocês agora. Junto com o slide, eu coloquei alguns exemplos, tá certo? Nas orações subordinadas adverbiais. Então, veja só esses exemplos aí agora. Reduzidas no gerúndio, que eu falei para vocês, a terminação é no ando, endo e indo. E eu coloquei o exemplo o seguinte: embora estivesse desanimado, não desistiu. Esse exemplo está no livro de vocês, tá certo? Então, embora estivesse desanimado, não desistiu. Aí é a forma normal, a forma que vem com o conectivo. E aí dá para vocês perceberem que aí é uma concessiva, né? Que o embora aí vocês sabem, aí é um conectivo da adverbial concessiva, né? Então, ok, o primeiro exemplo foi esse. E quando a gente coloca para a forma nominal do verbo, aí vocês podem verificar aí o verbo como é que ele aparece. Ele aparece embora estando desanimado, ou seja, o verbo aí no gerúndio. Aí a oração ela fica uma oração subordinada, adverbial, concessiva, reduzida de gerúndio, certo? E eu coloquei também na forma do infinitivo, a reduzida de infinitivo. A terminação, já falei para vocês, é em ar, ir, né? E o exemplo que eu coloquei para vocês é feche as portas quando você sair. Feche as portas, né? Feche as portas quando você sair. Aí, uma oração subordinada adverbial temporal. Como vocês podem ver aí, o quando, né? O quando aí identifica tempo. Eu disse a vocês, quando vocês acharem o conectivo, né? Primeiro você acha os verbos. Feche, né? Feche e depois sair. São os dois verbos que estão presentes nessa oração. E aí vocês depois vão analisar o conectivo. O conectivo aí é quando. Então, o quando ele significa aí, ele tem uma relação aí de tempo. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal. Na forma reduzida fica feche a porta ao sair, certo? Ou o verbo no infinitivo aí, sair, né? Então, o verbo está no infinitivo, ao sair, significa tempo, né? E quando vocês forem classificar, vai ficar oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo, certo? Fica essa oração todinha aí que eu acabei de falar para vocês. E na reduzida de particípio, a terminação é em ado e ido, né? E aí tem o exemplo aí para vocês. Quando a partida terminou, a festa começou. Então, essa é a forma oração subordinada adverbial temporal, certo? Tá na forma normal, sem ser na forma nominal. E aí, quando vai para a forma nominal do verbo, aí fica terminada, olha o verbo lá, a terminação dele, terminada, certo? A partida, a festa começou. Então, quando a partida terminou, então ele tirou esse quando aí, né?
e colocou o verbo na forma nominal e a forma nominal do particípio, que é com a terminação ada ou ido, então a oração ficou terminada a partir da festa começou. Então, galerinha, é bom se atentar a essas explicações, a esses detalhes, né? A essas dicas, para que vocês não venham a ter dificuldades na hora da prova, tá certo? Como eu falei para vocês, na prova de português eu vou colocar apenas orações subordinadas adverbiais, certo? E aí, na prova de redação, eu vou colocar os gêneros que nós trabalhamos, né? Que quando chegar na aula de redação eu explico sobre os gêneros textuais, certo? Que aí eu vou colocar textos relacionados aos gêneros, e aí nós vamos fazer interpretação e algumas características do gênero textual que estudamos, tá certo? No caso dos gêneros textuais que nós estudamos, porque não só foi um. Então, galera, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com vocês, mas se ficou, pode vir até o meu privado para tirar todas as dúvidas. E aí, eu espero que tenham gostado da aula, né? Que tenha sido bem explicativa, bem didática, para que vocês não tenha surgido nenhuma dúvida e que vocês venham fazer uma boa prova. Esse momento de hoje, como nós tivemos 2 aulas, então por isso que eu tirei para explicação, né? E vocês também irem anotando esses slides que eu fiz, né? Que eles são simples, resumidaços e explicativos. Então, um conselho que eu dou a vocês: copiem os slides, é uma forma até de vocês aprenderem, de vocês irem praticando, né? Antes da atividade, tá certo? Então, nas próximas aulas, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a passar atividades. A gente pode fazer quiz, pode fazer qualquer outra coisa, tipo mini teste, para ver como é que vocês sairiam, mas a explicação, eu espero que vocês se atentem aqui, nessa explicação, tá certo? Galerinha, um beijo no coração de vocês, até a próxima aula.